Do Lu da Lu. Volume 14. Capítulo 94. Coração governante das três aberturas do controle das separações do coração. Com o método de treinamento da habilidade da seita que Ning Hongrong deu a Tang San, para aprender o controle das separações do coração, primeiro de tudo era preciso uma forte percepção. Portanto, a cultivação de Tang San foi ainda mais simples do que as de Ning Hongrong. Ordenando três coisas diferentes em três direções diferentes e constantemente mudando sua atenção entre essas três. Além disso, em cada momento usando sua grama azul prateada para se enrolar em volta dessas três coisas, se torcendo em três direções, amarrando e soltado em intervalos de 1 segundo. O controle das separações do coração cultivado até seu nível máximo devia ser capaz de controlar cada mudança nos seus arredores. Não era apenas necessário observar essas mudanças, mas elas também tinham que estar completamente no seu controle. Quando descrito ele parecia bem complexo, mas na verdade para cultivá-lo era preciso usar a mente para várias tarefas e, além disso, fazer a mente espalhada focar. Isso não apenas requeria uma força mental muito grande, mas ao mesmo tempo requeria uma capacidade de reação soberba. Tang San praticou por uma tarde inteira, mas ainda não sentiu estar perto de nenhum limite. Ao contrário, por constantemente prestar atenção a três coisas diferentes em direções diferentes, seus olhos estavam doendo. Por a Academia Shrek já ter terminado a sua luta do segundo dia das preliminares com antecedência, no segundo dia eles simplesmente não foram à grande arena espiritual de Seldou e, ao invés disso, ficaram na academia cultivando. Tang San se levantou no alvorecer, como sempre exercitando seu olho do demônio púrpuro. Como resultado de Tang San ter comido a lua cheia vestido o orvalho de outono, sua cultivação estava muito mais fácil do que antes. Levemente inspirando o Kei roxo do distante horizonte, enquanto Tang San olhava, ele lentamente expirou e inspirou, harmonizando a força interna da sua habilidade céu misterioso. Ele parecia estar se banhando naquele Kei roxo, luz dourada e roxa cintilando em seus olhos, o olho do demônio púrpuro imperceptivelmente avançando. Junto com o sol se elevando no leste, o Kei roxo subsequentemente desapareceu. Tang San respirou fundo e pulou da árvore. Ele deveria continuar a cultivar esse controle das separações do coração. Tang San um pouco impotentemente chegou à área de cultivação do dia anterior. Ele sempre havia sido muito talentoso na cultivação, mas ele não conseguia nem mesmo encontrar o limiar desse controle das separações do coração. Ontem ele praticou durante uma tarde inteira, mas a única coisa que ele sentiu foi que as habilidades espirituais que ele usava eram um pouco caóticas. Agora que ele estava mais uma vez se preparando para cultivar, internamente ele não pôde evitar sentir algumas emoções conflitantes. O que? Não consegue pegar o jeito? Uma voz familiar ecoou e Tang San não precisou se virar para saber que era o grande mestre. Professor, por que você veio aqui tão cedo? O grande mestre sorriu calmamente, dizendo: Eu vi as suas circunstâncias quando você estava cultivando ontem. Esse controle das separações do coração é de fato desafiador. Sem perseverança e força de vontade, será bem difícil obter sucesso. O estágio inicial é especialmente difícil. Assim que você encontrar o limiar, a cultivação futura se tornará muito mais fácil. O coração governante das três aberturas significa deixar a mente dominar três divisões. Não fique muito ansioso para controlá-las. Primeiro você precisa de percepção. Experiencie isso com o seu coração, quer seja o ar, o cheiro, a cor, o som, a textura, eles todos irão te dizer muitas coisas. Quando você puder entender suficientemente o que essas mudanças representam, então o seu controle subsequentemente irá se tornar muito mais fácil. Deixe o uso de cada habilidade espiritual se tornar um reflexo condicionado. Mesmo que você não consiga dividir o seu coração em três dessa forma, o resultado final não será muito diferente. Será um pouco mais fácil para que você primeiro atinja o mesmo efeito, então novamente lentamente pegue o jeito do controle das separações do coração. Cuidadosamente sentir tudo ao seu redor, isso era o que o grande mestre podia dar a Tang San. Mesmo se ele não conhecesse a técnica de cultivação do controle das separações do coração, contando com seu conhecimento dos espíritos e com sua compreensão de métodos de cultivação, ele estava usando um caminho diferente para dizer a Tang San como passar ainda mais facilmente do limiar. Ouvindo o grande mestre, Tang San pareceu achar um traço dessa sensação e ele imediatamente fechou seus olhos. Para não deixar esse traço escapar, ele precisava realmente capturá-lo. Tang San ficou ali imóvel. O grande mestre ao lado não mais proferiu uma palavras, apenas calmamente observando seu discípulo. Tang San rapidamente entrou num estado de cultivação, constantemente inspirando e lentamente expirando. Seus arredores pareceram se tornar vazios e silenciosos. O aroma das plantas flutuou para dentro de seu nariz. Sua pele sentiu a temperatura dos arredores. Os sons dos insetos e dos pássaros foi transmitido através dos seus ouvidos. Tang San ficou parado silenciosamente, usando seu coração para segurar o traço de sensação de antes. Gradualmente Tang San ficou desapontado. Aquele traço parecia cada vez mais distante. Ele podia sentir algumas mudanças no mundo ao redor dele, mas essas mudanças ainda passavam muito rapidamente. Deixando de lado pegá-las, ele era até mesmo incapaz de dizer o que estava acontecendo ao redor. Os espíritos podem aumentar todos os seus atributos, incluindo a percepção. A voz magnética do grande mestre ecoou mais uma vez. Tang San tremeu e aquele traço pareceu voltar.
Erguendo sua mão direita, luz azul e roxa escapou de sua palma. Com Tang San no centro, grama azul prateada negra se tornou uma extensão do seu corpo e lentamente se espalhou em todas as direções, emitindo farfalhares à medida que passava. Assim como o grande mestre disse, quando ele liberou seu espírito, no instante em que a habilidade céu misterioso circulou junto do espírito, Tang San sentiu sua percepção ficar muitas vezes mais forte. Era como se um véu tivesse sido levantado das originalmente obscuras sensações. Tudo ao seu redor ficou claro ao mesmo tempo. Cada filamento de grama azul prateada se espalhando trouxe de volta cada vez mais informações, sendo sumarizadas na mente de Tang San. Embora ele não usasse seus olhos para ver, ele já tinha um vago contorno do mundo ao seu redor. Usar seu coração para sentir alguma coisa? A grama azul prateada mostrou a Tang San que, embora ela não pudesse se tornar os seus olhos, ela ainda era capaz de fazê-lo sentir o mundo ao redor ainda melhor. Da grama azul prateada se espalhando, 3 filamentos se moveram. Um se enrolou numa pequena árvore, derrubando gotas de orvalho deixadas pelo anoitecer. Uma balançou sobre o chão, abrindo caminho entre os arbustos ao redor. A última se enrolou numa flor nova. Os 3 filamentos de grama azul prateada fizeram 3 coisas diferentes e, embora isso não fosse uma habilidade, nesse momento Tang San finalmente obteve sucesso no mais simples separação do coração em 3. Nesse momento, de repente, Tang San descobriu que sua grama azul prateada pareceu mudar. Contornos originalmente vagos ficaram claros e de todos os lados, incontáveis energias peculiares silenciosamente correram para dentro de seu corpo através desses filamentos de grama azul prateada e então lentamente se dispersaram. Era um processo tão simples, mas isso deixou Tang San ver claramente cada detalhe dentro de uma área de várias centenas metros quadrados. Por que isso está acontecendo? Tang San internamente se chocou e, junto com a mudança em sua mente, aquela clareza imediatamente diminuiu. Ele rapidamente se acalmou de novo e então continuou controlando a tripla separação do coração e aquelas bizarras energias começaram a chegar novamente. As bizarras energias estavam bem espalhadas, cada filamento era minúsculo, um tipo de existência inteiramente diferente da habilidade céu misterioso. A energia delas inesperadamente tinha sua origem em emoções e essas emoções eram familiares. Enquanto Tang San mantinha essa condição, ele cuidadosamente sentiu as mudanças nessas energias, tentando determinar sua origem. Junto com a clara percepção no seu mundo mental, ele gradualmente descobriu a origem delas. O que o deixou extremamente surpreso foi que essas energias vinham da vasta extensão de grama azul prateada crescendo. Grama azul prateada? A planta mais comum do continente Dolu, praticamente onipresente. Sem nenhum outro efeito além da tenaz vitalidade. Era por causa disso que o espírito grama azul prateada de Tang San era conhecido como o estandarte dos espíritos lixo. Mas nesse momento, Tang San sentiu como se toda a grama azul prateada dele estivesse lhe transmitindo familiaridade. Essa grama azul prateada que não era dele estavam aparentemente lhe dizendo alguma coisa, como órfãos encontrando parentes. Era precisamente essa familiaridade que as deixou se tornarem os olhos, ouvidos e nariz de Tang San. Tudo o que elas sentiam era transmitido para o cérebro de Tang San. Nesse momento Tang San pareceu se tornar o coração da floresta. Sua percepção até mesmo gradualmente se estendeu além de 1 quilômetro. Ele podia claramente sentir que, dentro dessa floresta da Academia Shrek, toda a grama azul prateada estava balançando levemente no mesmo ritmo por sujeitar-se à sua aura. Esse tipo de sensação era indescritivelmente comovente. Tang San descobriu que cada filamento da sua própria grama azul prateada parecia estar estimulando a vitalidade da grama azul prateada selvagem. Todos os tipos de informação foram transmitidos para ele por meio da grama azul prateada selvagem e aquelas gramas azuis prateadas que ele liberou também suavemente se moveram de acordo com essa informação. Nesse momento o grande mestre estava olhando para a cena bizarra. Se espalhando dos pés de Tang San, toda a grama azul prateada se levantou rapidamente, suavemente balançando no mesmo ritmo, liberando uma sensação alegre e o poder espiritual branco que Tang San originalmente liberou, gradualmente se transformou um leve azul. Variação, esse foi o primeiro pensamento do grande mestre. Praticamente imediatamente ele pensou em interromper Tang San. Variações podiam de fato trazer ainda mais poder, mas podiam igualmente torná-lo inútil. De forma alguma ele gostaria que seu discípulo seguisse o seu curso de vida. Porém, o grande mestre resistiu aos seus impulsos, porque ele descobriu que nesse momento, Tang San parecia ser o mesmo que a grama azul prateada ao redor, todo se misturando numa única floresta, até mesmo a sua aura humana desapareceu. Agora ele era como uma enorme folha de grama azul prateada, seu corpo balançando levemente junto com a grama azul prateada ao seu redor. As complexas flutuações de energia de uma variação não apareceram, mas sim se tornaram suaves e harmoniosas. À medida que o tempo passava, Tang San pareceu derreter no mundo à sua volta. Mesmo com todo o seu conhecimento, o grande mestre ainda não entendeu o que estava acontecendo. Depois de considerar isso de todos os ângulos por um momento, ele não se atreveu a precipitadamente interromper. Com a estranha sensação constantemente se espalhando pelo seu corpo, Tang San se sentiu relaxado de uma forma sem precedentes. Gradualmente a grama azul prateada no chão começou a mudar. Como se banhada em sua aura, ela inesperadamente começou a se tornar negra. Logo no começo, apenas os poucos metros quadrados de grama azul prateada abaixo dos pés de Tang San exibiram essa mudança.
Mas à medida que o tempo passava, a área afetada começou a crescer cada vez mais. Ainda mais bizarro era que essa grama azul prateada claramente não tinha o suporte do poder espiritual de Tang San. Mas ela ainda cresceu freneticamente, cada folha balançando junto com a grama azul prateada de Tang San. Vendo a cor se espalhando, o grande mestre internamente ficou em pânico. Além da toxicidade, essas gramas azuis prateadas pareciam estar se tornando iguais às de Tang San. E nesse momento, Tang San sentiu outro tipo de condição. Ele descobriu que entre a grama azul prateada mutada, ele também sentia uma solidão nos corações da grama azul prateada que havia crescido na floresta por quem poderia dizer quantos anos. Esse tipo de sentimento particular fez o poder espiritual dentro dele flutuar e ser liberado e, após interagir com a estranha energia da grama azul prateada, ele novamente se condensava no seu interior. De repente os olhos do grande mestre cintilaram e seu olhar para Tang San se encheu de incredulidade. Ele finalmente pensou em uma circunstância que se parecia com a atual aparência de Tang San. Um ambiente de imitação de cultivação de primeira classe. O assim chamado ambiente de imitação de cultivação de primeira classe era quando alguém cultivava no ambiente mais adequado, permitindo que essa pessoa se fundisse completamente ao ambiente, se tornando parte dele. Dessa forma, não somente a velocidade de cultivação melhorava, mas ela também permitia que o espírito se tornasse ainda mais puro e aumentava os atributos como um todo. Mas, até onde o grande mestre sabia, só era possível aparecer um ambiente de imitação de cultivação de primeira classe para mestre dos espíritos acima do 70º nível. Isso requeria uma enorme força mental. E mesmo assim, isso ainda não era algo que qualquer mestre dos espíritos conseguiria. Só era possível para alguns espíritos especiais. Tang San estava apenas no 41º nível. Como era possível que tal estado ocorresse? O maior benefício do controle das separações do coração podia ser resumido em uma palavra: simultaneidade. O controle simultâneo de coisas diferentes, capaz de permitir que as habilidades sejam completamente usadas sem aberturas. Com um extraordinário controle das separações do coração era possível entender cada propriedade das suas próprias habilidades espirituais, assim como o efeito no alvo. Isso era o que a escola porcelana dos 7 tesouros buscava como o espírito do sistema auxiliar número 1. O que Tang San conseguiu agora não era realmente o controle das separações do coração, mas sim outra, ainda mais aterrorizante, habilidade, controle do ambiente. Contanto com a aura do seu próprio espírito para controlar organismos com atributos similares. Que tipo de cena espantosa era essa? Com Tang San no centro, a grama azul prateada exibiu um crescimento numa área de mais de 100 metros quadrados antes de parar. Nesse instante, Tang San estava dentro de um denso oceano de grama azul prateada. Desse momento em diante, ele não precisava separar a grama azul prateada do seu próprio corpo. Contanto que fosse uma área com grama azul prateada, qualquer grama azul prateada poderia se tornar parte do seu espírito. Deixando de lado Tang San, até o grande mestre não esperava que essa cultivação produziria tal resultado. Quando Tang San acordou da sua imersão, já era uma hora depois. Ning Hongrong já havia chegado em algum ponto e estava de pé ao lado do grande mestre. Os dois estavam olhando para ele com expressões estranhas. Professor, por que você está me olhando desse jeito? Tang San perguntou confuso. Agora, à medida que ele se separava da anterior sensação, aquela grama azul prateada freneticamente crescendo havia voltado ao normal, como se nada tivesse acontecido. O grande mestre disse em baixa. Pequeno San, o que você sentiu agora há pouco? O que você fez? Me diga em detalhes. Tang San estava igualmente confuso e recontou tudo o que sentiu após emergir naquele estranho ambiente. Após ouvi-lo, antes de esperar por Tang San fazer qualquer pergunta, o grande mestre se apressou em dizer. Primeiro eu lhe direi o que eu vi antes. Como isso é possível? Tang San olhou atônito para o grande mestre. Professor, você está dizendo que a grama azul prateada selvagem aqui agora há pouco cresceu como a minha grama azul prateada. Mas o meu poder espiritual não foi consumido. Além disso, ele até parece ter aumentado bastante, quase o mesmo que uma noite de cultivação. O grande mestre assentiu em confirmação. Eu também não sei por que isso aconteceu com você. De acordo com o que você disse, essa grama azul prateada era muito familiar para você, sem o menor traço de rejeição. Como uma planta de baixo nível, pode-se dizer no máximo que a grama azul prateada tem um instinto. Ela basicamente não pode ser considerada um organismo inteligente. Essa sensação de familiaridade com você só pode se originar da sua própria aura. Mas eu não conheci muitos mestres dos espíritos do sistema planta e nunca um que pudesse atrair plantas similares como você. Ouvindo que o grande mestre também era incapaz de explicar o que havia acabado de acontecer, Tang San não pôde evitar se sentir perplexo. Ele só podia sentir que o que aconteceu foi benéfico e inofensivo para ele. Mas também não sabia dizer o porquê. De qualquer forma não houve nenhum dano. Então não deve haver necessidade de insistir em descobrir a causa? Terceiro irmão, você está um pouco confuso por causa de si mesmo. Aos olhos de outras pessoas você já é uma aberração. Um pouco mais de bizarrice não importa. Ning Hongrong não estava particularmente chocada. Tang San já havia surpreendido a todos muitas vezes e ela já estava acostumada com isso. Tang San disse impotentemente. Parece que a única solução é deixar isso ser confuso. Talvez eu entenda mais tarde. Hongrong, olhe. Enquanto falava,
3 filamentos de grama azul prateada saíram de Tang-san. Ele nem mesmo se moveu. Mas aqueles 3 filamentos já haviam realizado 3 ações inteiramente diferentes em direções diferentes. Um filamento golpeou como um chicote, um formou um círculo no ar e o último diretamente lançou a habilidade amarrar para se enrolar em uma grande árvore. Os 3 filamentos de grama azul prateada se moveram simultaneamente, sem nenhuma abertura entre eles. As 3 ações foram realizadas exatamente ao mesmo tempo. Ah, terceiro irmão, você conseguiu? Ning Hongrong arregalou os olhos. Embora eu fosse negligente quando eu estava em casa, eu ainda pratiquei durante vários anos sem alcançar o seu atual nível. Como você fez isso? Tang-san deu um sorriso torto. Eu não consegui realmente. Se fosse em qualquer outro lugar isso não iria funcionar. Isso só aconteceu por causa do estado em que eu estava agora há pouco. Cada mudança nos arredores já está gravada na minha mente. Eu só preciso transmitir meus pensamentos simultaneamente e sem nem mesmo precisar escolher os alvos com os meus olhos, eu posso facilmente realizar 3 ações. Mas ainda é impossível constantemente controlar suas mudanças, isso ainda requer um certo atraso. Se não estivéssemos aqui, até mesmo controlá-los para fazer a primeira ação seria impossível. Mas não importa o que seja dito, parece que eu já peguei alguns truques. Ning Hongrong repentinamente andou até diante de Tang-san, o encarando fixamente. Seus belos olhos eram de tirar o fôlego e ainda somando sua proximidade, capaz de fazer os dois sentirem a respiração um do outro, Tang-san imediatamente estremeceu. Rápida e desajeitadamente evitando o olhar de Ning Hongrong, ele simultaneamente recuou um passo. Hongrong, o que você está fazendo? Ning Hongrong disse sombriamente com uma face inexpressiva. Terceiro irmão, você sabe, às vezes eu realmente sinto vontade de abrir a sua cabeça para dar uma olhada no que tem aí dentro. Do seu lado, o resto de nós não pode realmente se chamar de monstro. Antes mesmo de terminar de falar, ela não pôde evitar começar a rir. O grande mestre disse. Certo, não precisam fazer bagunça. Já que o pequeno San já pegou o limiar, vocês dois devem continuar praticando. Se vocês querem obter sucesso, vocês precisam se esforçar 100%, senão até mesmo o talento se tornará mediocridade. A maçante cultivação continuou. Enquanto Tang-san praticava o controle das separações do coração, em sua mente sempre aparecia o relaxamento mental e a sensação de quando ele liberou seu espírito grama azul prateada na grama azul prateada selvagem ao redor. Ele vagamente entendia que esse tipo de sentimento não parecia ser algo que mestres dos espíritos do sistema planta possuíam. Poderia ser que o seu espírito grama azul prateada era de alguma forma especial. Mas, depois de tanto tempo de cultivação, ele ainda não havia exibido nenhuma característica especial. Essa pergunta sempre pairava na mente de Tang-san. Ele ainda estava ponderando sobre isso até quando o terceiro dia da competição de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite começou. A competição já estava acontecendo há 2 dias e todas as academias de mestres dos espíritos já haviam completado seu primeiro round das preliminares. Entre esses 28 times de mestre dos espíritos, o mais azarado certamente era o segundo time da Academia Imperial Seldou. Embora eles tivessem a ajuda de um mestre dos espíritos do sistema de cura, ossos quebrados e tendões rompidos não eram uma coisa que podia ser curada em 1 ou 2 dias. Se recuperar da primeira luta não era muito provável. Até a força principal deles era tão ordinária, deixando de lado os substitutos. Hoje era o início do segundo round das preliminares. Quando os 7 demônios da Shrek e os outros chegaram ao exterior da grande arena espiritual Seldou, eles imediatamente sentiram a diferença de tratamento. Quando os espectadores que se reuniram do lado de fora da grande arena espiritual Seldou viram a roupa verde deles, eles tomaram a iniciativa em sair do caminho. Ainda havia comentários, mas muito menos do que antes. Aqueles olhares de desdém também desapareceram, substituídos por olhares de respeito. Como a primeira luta do primeiro round das preliminares, a Academia Shrek deixou uma profunda impressão nos corações da audiência. Embora a luta tivesse sido muito curta, a explosão de poder dos 7 membros da Academia Shrek no estágio e seu ataque sem misericórdia, nenhum deles falhou em deixar os corações da audiência tremendo. A força que eles revelaram fizeram esses espectadores não mais subestimar esse estranhamente vestido time. Apenas exibir 2 mestres dos espíritos do 40º nível já os tornou o principal tópico da competição preliminar. Hoje Flender não se adiantou sozinho. Ao contrário, ele estava vestido num uniforme do mesmo tipo que seus estudantes, andando à frente com a cabeça erguida, uma expressão orgulhosa em sua face. Embora não houvesse zombarias dos observadores, os membros do time da Academia Shrek ainda estavam de cabeça baixa. Com certeza eles haviam usado força para mostrar para todos que eles não eram fracotes. Mas agora as palavras em suas costas haviam mudado. Como resultado da exibição perfeita da Academia Shrek na sua primeira luta e ainda somando a eloquência de Flender, eles conseguiram patrocinadores. Essa era uma empresa que vendia néctar de flores de melhor qualidade. Segundo os registros, metade do néctar de flores em todo o Império Seldou era produzido por eles. Néctar de flores era o suco extraído de flores recém-colhidas e passando por certa mistura e combinação. Isso era posto num banho de água, dando às pessoas o perfume correspondente após o banho. Era um dos favoritos das mulheres, quer nobres ou plebeias, nenhuma era imune ao néctar de flores. É claro que elas compravam de qualidades diferentes.
Agora as letras nas costas dos membros do time da Academia Shrek haviam se tornado Charme Sifin, maravilhosamente perfumado néctar de flores, banhe-se mais saudavelmente. Quando vendo os novos uniformes, os 7 demônios da Shrek ficaram todos estupefatos. Exceto por Mahon Gijun, que já estava comparativamente acostumado com Flender e confortou a todos que pelo menos seu professor não havia encontrado uma fabricante de pínicos. De outra forma, eles não teriam necessidade de sair. O preço dessas palavras, maravilhosamente perfumado néctar de flores, também era bem atrativo. 1000 moedas espirituais de ouro por cada luta, até a competição inteira acabar, durante as preliminares. Quando a competição de promoção chegasse, o preço aumentaria para 2000 moedas espirituais de ouro. Se eles conseguissem se tornar um dos 3 finalistas, seriam outros 50.000 moedas espirituais de ouro. Calculando isso, se a Academia Shrek conseguisse ganhar a competição, então eles também poderiam receber mais de 100.000 moedas espirituais de ouro. Obter tal lucro simplesmente por ter palavras como essas em suas costas deixou Flender bem satisfeito. Para fazer os 7 demônios da Shrek usarem essas roupas, hoje ele os liderou como exemplo. Se fosse outra pessoa que não Flender, talvez os 7 demônios da Shrek não teriam concordado em vestir isso, não importava o que. Mas eles jamais poderiam esquecer da expressão de Flender quando ele teve que fechar a antiga Academia Shrek por causa de problemas financeiros. Portanto, apesar da dor em seus corações, eles ainda vestiram esses mais do que extraordinários uniformes. Quando eles entraram na grande arena espiritual sob os olhares dos espectadores, dessa vez eles foram recebidos por 2 funcionários, os levando para a área de descanso dos times competidores. Começando no dia anterior, cada dia teria 14 lutas. Vendo a chegada da Academia Shrek, houve muitos olhares vindos de outros times. Aquele que ganhou mais atenção foi sem dúvidas Tang-san com o anel de espírito de 10.000 anos. A habilidade que ele havia revelado de fato provou sua melhor capacidade. Agora as palavras nas costas dos uniformes da Academia Shrek já haviam mudado. Mas essas academias prestes a se tornar seus oponentes não prestaram atenção nisso. O que importava para eles era como derrotar a Academia Shrek. Diretor, quem será o nosso oponente hoje? Daimubai perguntou a Flender. Flender pareceu distraído por um momento, dizendo: como eu vou saber? Sou eu que estou participando na competição ou vocês? Ele havia gastado esses dias procurando por patrocinadores. Não apenas a atual loja de néctar de flores. Mas ele também havia discutido preços com vários outros. Como ele teria tempo para prestar atenção na competição? Daimubai ficou sem palavras por um momento. Senhor, você não pode ligar apenas para o dinheiro. Você ainda deveria ter alguma preocupação conosco. Flender sorriu ironicamente, dizendo: pirralho fedorento, você ainda tem alguma reclamação? Vendo a expressão monstruosa nos olhos de Flender, Daimubai tremeu e apressadamente balançou sua cabeça. Não, nenhuma. Flender sorriu. Mesmo que eu seja o diretor, eu ainda deleguei o trabalho. Não se preocupem, a Erlong esteve observando seus oponentes. Ela lhes dará um panorama detalhado dos seus oponentes mais tarde. Eu preciso lembrá-los que se vocês não obtiverem a vitória, eu não os deixarei se graduarem. Enquanto ele falava, o grande mestre e Liu Erlong chegaram andando juntos. Eles não haviam seguido o exemplo de Flender e ambos usavam suas próprias roupas. As expressões do grande mestre e de Liu Erlong pareciam um pouco estranhas e os 7 demônios da Shrek puderam ler a seriedade em suas faces. Poderia ser que eles iriam realmente encontrar problemas nas preliminares? Vendo os olhares atentos de todos, o grande mestre falou em voz baixa. Seus oponentes para o segundo round das preliminares é bem poderoso. Vocês têm 3 opções nesse momento. A primeira é desistir dessa luta, preservando sua força. Afinal, nas preliminares, os 5 times com mais pontos poderão entrar nas finais. A segunda é ir com a mesma formação da primeira luta. Mas vocês não terão nem mesmo 1% de chance de vitória. A terceira é ir com força total. Mas mesmo que vocês consigam vencer, a sua força total certamente será exposta. Os 7 demônios da Shrek olharam uns para os outros. Eles não conseguiam entender que tipo de oponente poderia fazer o grande mestre exibir uma face tão séria. Poderia esse oponente se comparar até mesmo ao time imperador? Ao lado Liu Erlong disse: todos vocês já ouviram falar da escola Elefante Blindado. A 6ª das 7 grandes escolas. Seus oponentes de hoje vêm da Academia Elefante Blindado dirigida por eles. Os 7 membros do outro lado são todos discípulos diretamente relacionados à escola Elefante Blindado. 3 deles já alcançaram o 40º nível, os outros 4 também já têm força próxima ao 40º nível. Pode-se dizer que é a elite da geração mais jovem da escola Elefante Blindado. Escola Elefante Blindado? Ouvindo essas 3 palavras, os 7 demônios da Shrek não puderam evitar ficar expressões sérias. Eles sabiam muito bem o que essas palavras representavam. Assim como a escola Porcelana dos 7 Tesouros era nomeada a mais poderosa escola de suporte, a escola Elefante Blindado tinha seu próprio título: a escola mais poderosa de defesa. O espírito hereditário da escola Elefante Blindado era o Mamute Diamante. Um super espírito com uma defesa extremamente alta, seus atributos incorporavam principalmente força e defesa. Com espíritos do mesmo nível, praticamente nenhum mestre dos espíritos conseguia atravessar sua defesa. Se não fosse pela sua falta de um título Doulu, talvez seu nível entre as 7 grandes escolar não seria meramente a 6ª.
Apesar disso, o mestre da escola Elefante Blindado, um doulu espiritual do 87º nível, podia contar com sua defesa tirânica para rigidamente bloquear os ataques de um título doulu que não fosse focado em ataque. Isso claramente mostrava o poder do espírito deles. Ouvindo as palavras do grande mestre, todos mergulharam em seus pensamentos. O grande mestre continuou. Se fosse em um campo de batalha espaçoso, talvez a sua primeira formação ainda teria chance. A pior área da escola Elefante Blindado é velocidade. Contar com movimentação para esgotar o poder espiritual do inimigo era uma boa escolha. Mas com o tamanho do estágio da competição, vocês praticamente não terão chance. Embora os oponentes não tenham um mestre dos espíritos do sistema de suporte, por todos eles terem espíritos idênticos, a sobreposição deles deve ser surpreendente. Do ponto de vista teóricos, para ganhar a vitória final, eu os aconselho a desistir dessa disputa. Afinal, vocês estarão seguros contanto que estejam entre os top 5 das preliminares. Não há nada de impróprio em esconder a sua força até as lutas mais tardias. Flender gritou. Se vocês evitarem a batalha, eu vou. Liu Erlong olhou para ele descontente. Chefe Fu, eu consigo ver as moedas nos seus olhos. Você tem que olhar para isso a longo prazo. Se por algum acaso os pequenos monstros se ferirem seriamente nessa luta, as disputas se tornarão ainda mais difíceis depois. Há muitos talentos entre as academias avançadas de mestres dos espíritos. Não se esqueça que os oponentes deles têm mais de 25 anos. Se eles também tivessem 20, então é claro que não haveria problemas, mas o desenvolvimento da força deles é restringido pela idade. Flender olhou para Daimu Bai e Tang San com uma face amarga. Decidam vocês mesmos. Daimu Bai e Tang San olharam um para o outro, mas nenhum fez um som. Ao lado, Ma Hongijun não pôde evitar dizer. Se todos nós aparecermos no estágio, de que importa se os outros descobrirem a nossa força? Oscar disse. É claro que não vai ser bom se nós deixarmos os outros verem nossa força com antecedência. Dessa forma os oponentes poderão bolar táticas contra nós. Talvez as preliminares não importem. Mas não se esqueça de que nós vamos enfrentar oponentes ainda mais poderosos na competição de promoção e nas finais. Perder o elemento da surpresa será desvantajoso para nós. Daimu Bai perguntou a Tang San. Pequeno San, o que você acha? Você é a alma do time, o diretor principal. A decisão é sua. Um leve brilho passou pelos olhos de Tang San, fechando os punhos com força. Para a luta. Embora essa resposta fosse uma simples frase, ela simultaneamente ergueu os espíritos de todos da Academia Shrek. Um intenso espírito de luta penetrou o ar ao redor de Tang San. O olhar de Tang San se virou para o grande mestre que o estava observando atentamente. Professor, eu entendo as 3 opções que você nos deu, mas eu acho que ainda há uma forma de nos comprometer. Nós de fato queremos obter a vitória final na competição, mas ao mesmo tempo nós também queremos praticar nossa capacidade e adaptabilidade em combate real. Se nós recuarmos quando confrontados com um oponente poderoso, isso terá uma grande influência na nossa moral. Portanto, eu acho que será melhor nós pegamos a rota do meio. Ajustar os membros que irão lutar, sem expor toda a nossa força oculta, mas também levando força o suficiente para derrotar os oponentes. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.